professor José Vicente, tem sido nosso grande parceiro em eventos, né, da fundação que eu presido, Luciano Fedossi, companheiro de tantas lutas, né, a nossa sempre reitora, Brana Panizzi, melhor amiga também, a nossa grande Betânia Alfonsin, né, grande urbanista, tivemos muitas peleias juntas também. A única que eu não tinha um conhecimento maior, a nossa guerreira, a Geisa Rorato. Né? Bem, até tem aqui um PowerPoint. Eu peço que vocês vão passando, mas é só para distrair vocês um pouco, né, porque eu acho que não vai ser fundamental. Então, não vou me estender muito nas saudações para o tempo urge. Né? Deixa eu olhar aqui, sabe que fui parlamentar, e parlamentar vem da palavra parlare, né? E parlare é falar, né? Então a gente fala demais aí, então peço que o Luciano, 10 minutos, já me avise. Tá. Eu vou moderando. A primeira questão, meus amigos, minhas amigas, é que a cidade é uma construção social, né? Porque a terra na cidade é muito mais cara do que a terra rural. A terra é a mesma, né? Porque na cidade há uma grande concentração populacional, concentração de indústrias, concentração de serviços, concentração de moradias, né? E ali há um investimento público pago por todos nós. Tá? É a mobilidade urbana, as ruas, é o saneamento básico, é a água tratada, é a luz, é a escola, é a saúde, é o acesso à cultura, é o acesso ao lazer, é a convivência. Então vejam bem, a cidade concentra um investimento da sociedade enorme, né? E faz dela algo diferente completamente do campo. Uma terra na cidade, ali em Higienópolis, pode valer, um hectare pode valer 10 milhões. Né? E um hectare de terra no interior, se for lá em Encruzilhada, em uma terra pedregosa, né? É uma mixaria, ou em outro lugar um pouco mais, produz soja, depende do lucro que ela permite. Então, a cidade é uma construção social. Portanto, seus benefícios não podem ser apropriados por uma minoria. Ela tem que servir ao conjunto da sociedade. Esse é, digamos, o ponto de partida. Né? E as cidades hoje no Brasil jogam um peso danado. Em 1946, 26% da população era urbana. Quem é que sabe quanto por cento da população é urbana hoje no Brasil? 85%. Né? Hoje vivem 170 milhões de pessoas nas cidades. O campo está despovoado e vai tender a despovoar. Então, discutir Brasília é discutir as cidades. Né? Não tem outro. Né? Até na política se falava Aliança Operária Camponesa. Quantos camponeses restam? Né? Eu costumo dizer, a grande aliança hoje, né, dentro dessa visão de quem pensa assim, né, a aliança operária com as massas deserdadas das periferias, que é para onde vieram as massas camponesas. Vivem ali, sem condições de vida e tal. Bom, vamos lá. Nas cidades de hoje, né, então eu já disse que a cidade é uma função social, não pode ser apropriada por alguns. Aí entra, que é a questão central que eu vou tratar, a função social da propriedade urbana. A propriedade urbana não pode ser tratada como um bem absoluto. Vamos ver isso adiante, porque ela é uma construção social. Essa é a lógica. Né? Então, nós temos nela, na cidade, deveriam milhões ter acesso a uma moradia digna, ter acesso à luz, à água, a esgoto, à saúde, à educação, etc. Existe isso hoje? Né? Não. Uma pequena minoria, né, se apropriou das principais áreas da cidade, melhor servidas, com toda a infraestrutura, com acesso a tudo mais, né, e uma imensa maioria vive na periferia da periferia, cada vez mais, sem acesso ao serviço. Tá vivo, tá vivo. Aí, eu não sei se a minha fala chega. Tem que gravar, não tem por onde escapar. Vamos lá, eu inclinei demais aqui. Bem, e aí, companheiros, nós temos ou essa cidade inclusiva, né, de que nós falávamos aqui, ou o que no pensamento de muitos é a cidade. Para eles, o que é a cidade? A cidade
é uma mera mercadoria. Tá? A cidade é uma oportunidade de negócios. A cidade é uma fonte de lucros. Tá? É estas duas cidades que nós temos que discutir. Qual é a que nós queremos? Porque ela não vai ser uma ou outra por acaso, por vontade divina. Por vocês, aí está na mão de vocês, está na mão nossa. Tá? Que cidade nós queremos? Se essa cidade que é uma construção social, que serve a maioria, que é um abrigo, né, e um local de convivência, etc., ou uma cidade de mercadoria. Para esses que pensam que a cidade é uma mera mercadoria, todos, vamos dizer, esses serviços, essas funções sociais que a cidade deve contribuir, devem subordinar aos interesses imobiliários e deve-se subordinar aos interesses do capital. Tá? Esta é a visão que está em choque. E o neoliberalismo, evidentemente, que jogou esta visão de sociedade. Ele pode não ter formulado, a cidade para nós é uma mera mercadoria, a cidade para nós é fonte de lucro, fonte de oportunidade. Mas é isto que está posto. Não se engane, não tem dúvida nenhuma. Tá? Bueno, vamos adiante aqui, seguindo um pouco o roteirinho para não demorar demais. Eu poderia falar da questão que esta mesma lógica de negócio da cidade, ela é a causadora da falta de mobilidade urbana. As ruas da cidade já foram instrumentos de mobilidade urbana, de convívio das pessoas, se transformaram hoje em espaço para os automóveis. O pedestre não tem espaço mais na cidade. Tá? Não tem. Olhem a sinaleira. Um vereador tentou mudar o tempo da sinaleira para o pedestre. Entupiu, parou tudo. Porque a cidade está feita para os carros. Né? Quem ganha por uma cidade feita para os carros? É insustentável isso, companheiros. Né? Já Porto Alegre e grandes cidades estão se imobilizando. Agora, isso dá lucro muito grande para as multinacionais de automóveis, para que vendem gasolina, etc, etc. Né? E para isto, o transporte coletivo tem que ser precário. Né? Se tivesse um bom transporte coletivo, tu vai em Paris, por exemplo, tem aquele metrô para lá e para cá, mesmo Buenos Aires e tal, tu não precisa te locomover em automóvel. Não quer dizer que lá seja perfeito, lá também a loja do capital funciona. Mas teve um investimento maior, etc. Então, da mesma forma com que a cidade ela segrega os mais pobres, joga para o quinto dos infernos, né? Ela também transforma a cidade, e eu não posso falar do cara que tem carro porque ele precisa, eu vim para cá de carro. Como é que eu vim com transporte coletivo? Né? Então, não é questão individual, né? Não, é a cidade que é planejada, né? Não pelos planejadores, por eles, né? É planejada pelo capital para servir aos negócios, aos interesses imobiliários, aos interesses dos que vendem carro, né? Dos que consertam o carro também, né? O carro está sendo pinguiçado, etc, etc. Bueno, em consequência disso, né, companheiros, o povo mora, né, em geral, em áreas irregulares, né, ou é área que não tem legalidade, são, como é que se diz, parceladores irregulares, ou áreas ambientais, que não poderia morar, porque ali é mais fácil, o povo não tem como comprar. Né? Bueno, assim, apesar dos grandes investimentos, companheiros e companheiras, federais em habitação e saneamento, entre 2002 e 2015, em 2002 e 2015 eu estive no Conselho Nacional das Cidades. Acompanhei toda a tentativa de formular um plano das cidades e tal, que foi meio gorado quando veio a crise. Né? Nós chegamos a formular um Programa Nacional de Habitação, prevendo a longo prazo, né? Porque tem que prever não só o déficit que tu tem hoje, tem que prever o seguinte, as famílias que vão entrando a cada ano, vocês tudo vão precisar casas que ainda não têm, não é isso? E aí? Né? Como é que chega? Então, tudo isso está. Quando chegou a crise de 2007, 2008, e até compreensível, o nosso governo federal, vamos dizer assim, decidiu fazer um plano anticíclico. E esse plano anticíclico, que foi o Minha Casa Minha Vida, foi baseado, como disse a Vrana aqui, que a máquina pública era muito vagarosa, era muito difícil, blá, blá, blá. Então é o seguinte, vamos criar condições para a iniciativa privada, com incentivos, etc, etc, rapidamente, construir muita casa, gerar emprego, ao mesmo tempo gerava casa para as pessoas e tal. Só que passado a crise, o plano continuou engavetado e seguiu nessa toada.
então houve uma perda realmente um planejamento estratégico. Então hoje, companheiro, vocês terem uma ideia, apesar de terem sido construídos, acho que uns 3 milhões de moradias, hoje o déficit absoluto, que é o chamado déficit quantitativo de moradias, é em torno de 5,5 milhões de moradias. Tá? Mas a ele nós temos que somar mais de 10 milhões, que é o chamado déficit qualitativo, que é o seguinte: o cara tem um tugúrio para morar, tem uma casinha de cartão, ou disso, aquilo outro, quer dizer, não é adequado. Então não podemos falar que o déficit absoluto, que é a inexistência da moradia, ele mora com os pais, mora com a mãe, mora de aluguel, uma série de situações, mas o déficit total, absoluto e quantitativo e qualitativo, beira os 15. Claro que são números imprecisos, né? 15 milhões é uma imprecisão. Tu pode falar em quase 50, 60 milhões de pessoas que vivem numa situação totalmente desumana e indigna. Bueno. Desse déficit, companheiros, tá? 85% são com famílias que ganham até 3 salários mínimos. E 92% famílias que ganham até 5 salários mínimos. Eu pergunto, tem solução no mercado? O mercado é capaz de produzir moradia, companheiros, para quem ganha acima de 8. 92% da carência habitacional é para quem ganha até 5. Então essa conversa fiada de que o mercado resolve, né, que é a conversa do neoliberalismo, né, é falácia. É falácia completa. Não tem como. Como é que a indústria da construção civil está funcionando? Está funcionando em cima do subsídio. Tá? Agora, né, fizeram aquela PEC 95, né? Que acabou com qualquer investimento público. Tá? Para poder pagar os bancos, evidente. Vocês viram algum limite para pagamento de banco na PEC aquela? Ali não. Né? Já o pagamento dos juros, da dívida, nem paga o principal, paga juro e, né, etc, etc, já aumentou. Né? Agora, corta tudo. Corta a saúde, corta a educação, corta a universidade, corta a habitação, corta a segurança, corta não sei o quê. Né? Hein? Ciência, tecnologia, etc, etc. Bueno. Portanto, companheiros, para enfrentar essa situação, só uma reforma urbana que enfrente o nó da terra urbana, da concentração da terra urbana. E para isto, companheiro, é que entra a questão da função social da propriedade, que é a questão central que eu vou tratar. Isso aqui foi só uma introdução. Tá? Bueno. A questão da função social da propriedade, em especial do solo urbano, está hoje consagrada na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, mas ainda não conquistou cidadania na realidade do país e no mundo jurídico. Ou seja, nós temos uma legislação avançada, importante, que viabilizaria, né, grandes transformações urbanas, mas ela não vai para a prática. Vamos historiar rapidamente. E isso na Constituição de 88. O direito absoluto de propriedade, companheiros e companheiras, é um dos pilares básicos do liberalismo. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou ser o mais rápido possível aqui. Né? A criação do Estado é justificada por Locke. Né? Locke foi um grande liberal e tal. Ele é justificado a defesa da sacrossanta propriedade privada da seguinte forma: no segundo tratado, por poder político, entendo o direito de fazer leis com penalidade de morte e, por conseguinte, com toda penalidade menor, para o fim de regulamentar e conservar a propriedade. Perceberam o que é o Estado liberal? É o poder de lei, né, para poder matar e tudo o que for menos para garantir a propriedade privada. Este é o princípio do Estado liberal. Né? Bueno, essa concepção de propriedade individual e absoluta foi inscrita na Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, né, no Código Napoleônico de 1804,
inspirou a Constituição Brasileira de 1824, que no seu artigo 179, inciso 22, afirma: é garantido o direito de propriedade em toda a sua amplitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso e emprego da propriedade do cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. Ou seja, propriedade absoluta, mas vamos dizer assim, numa exceção, o poder público precisa, tem que pagar na hora. Tem conversa. Tá? Eu não vou estender a Constituição Republicana de 91, Código Civil de 16, né? Constituição de 34, né? A de 34 inovou um pouquinho, né? Já é do Getúlio Vargas. Né? Todas elas é assim, ó, mexeu na minha propriedade, paga na hora, dinheiro sonante, né? Não tem conversa. A de 34, pela primeira vez, disse o seguinte: é garantido o direito de propriedade que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, de forma que a lei determinar. Veja que entrou aqui que, né, tem que ter alguma função social na propriedade. Bueno, 37, seguiu, 46, é garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade de utilidade pública, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Tá? Mas de a pouquinho vão começando a entrar a função social da propriedade. Né? 67, com a ditadura, né? Tudo certo. Bem, agora, onde é que há a grande mudança? Né? Na Constituição de 88. A Constituição de 88, a primeira mudança, vejam a sutileza. Tá? Deixa eu ver aqui para ver. Artigo 5º. Assegura o direito, não é de propriedade, assegura o direito à propriedade. É diferente ou a mesma coisa? O direito de propriedade é o direito dos proprietários. Concorda? De quem tem propriedade. Quem não tem, dane-se. Agora, quando tu diz assim, tu tens direito à propriedade, está dizendo que todos têm direito a ter uma propriedade. Então, quem não tem, opa, e a minha, onde é que está? Tá? Vocês já pensaram, fazer um parênteses aqui, quantos milhões de quilômetros quadrados tem o Brasil? Vamos fazer um teste aqui. Quem sabe? Geografia elementar. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 8,5 milhões de quilômetros quadrados é 850 milhões de hectares. Tá? Divide 850 milhões de hectares por 200 milhões. Quantos hectares dá para cada um? 4. Sou brasileiro, Brasil é dos brasileiros, eu quero meus 4. Mas não é meu. Quantos na família? Né? Quantos lá, Fedós? Em casa? Depende. Está bravando aqui. Filhos não tem, pai não tem, mãe não tem. Ué, mas vamos pegar, família média no Brasil. 4 pessoas, é isso? Já foi mais, né? 4 hectares por pessoa, vezes 4, 16 hectares. O brasileiro devia nascer, meus 16 hectares, está aqui a escritura e tal, blá, blá. Hoje o cara luta na cidade para ter quantos metros quadrados para botar uma casinha? 100 metros quadrados. Dizer que no Brasil não tem terra para o povo morar é brincadeira. Tá? Então vejam bem, companheiros. Tá? Afirma o direito à propriedade, mas diz mais. Né? Aí, já falou, acho que a Vrana isso, pela primeira vez surgiu um capítulo sobre o... Pô, mas tu ia me avisar no 5 aqui, aí é traição. Avisou? 2 minutos. Tá. Eu te avisei com 10. Eu vou passar que nem a Vrana uns 2 minutinhos. Então vejam bem, companheiros. Pela primeira vez um capítulo sobre a questão urbana. Num país onde hoje 85% vive nas cidades. Pela primeira vez. Quantos artigos, Vrana? 2. 2 artigos. Em 200 e tanto. Vê a importância que eles dão. Mas esses 2 artigos, gente,
eles são excelentes. O que eu diria? O fundamental é o parágrafo 4º do 182. Olha o que ele diz. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena de, sucessivamente, parcelamento ou edificação compulsória. 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. 3. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, né, de emissão aprovado pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Pela primeira vez a Constituição autorizou desapropriar a terra não aproveitada na cidade sem pagar dinheiro à vista, mas jogando 10 anos, títulos da dívida pública, etc, etc. Agora vocês lembram que eu li aqui, segundo lei federal, não é isso? Exigiu que tivesse uma lei federal. Quantos anos vocês acham que levou essa lei federal? Com a rapidez que nós temos para os julgamentos da justiça, né, e tudo mais que nós temos nos acostumado nos últimos tempos, né? Levaram 13 anos. É uma coisa dessa profundidade. Num país que 85% é cidade, para permitir uma reforma urbana, 13 anos. Foi o nosso deputado Inácio Arruda, do Ceará, do meu partido, Partido Comunista do Brasil, conseguiu desengavetar, conseguiu articular e fazer aprovar. E aí o Estatuto da Cidade, que já comentou a Avram. O que é o Estatuto da Cidade? Regulamentação dos artigos 182 e 183. E sendo rápido, né, depois no debate a gente esclarece mais, o que ele regrou aqui? Né? Ele primeiro confirmou isso, o cara, porque a essência do que está na Constituição é o seguinte, tudo bem, tu tem a propriedade, mas não tens mais o direito de sentar em cima e dizer o seguinte, essa terra é minha, e eu faço o que quiser, e não faço nada se quiser. Não, senhor. A sua terra está aqui, as ruas estão chegando, estão valorizando, a luz está chegando, está valorizando, a água está chegando, está valorizando, né? O esgotamento sanitário está chegando, está valorizando, enfim, a escola, o posto de saúde. Então o senhor não é um dono absoluto. Essa terra também é da cidade. E se o senhor não quer usar para fazer a sua casinha aqui, parcele ela para que outros que precisam morar na cidade possam. Esta é a ideia fundamental. E aí, o que ele determinou? Né? Eram 3 instrumentos. 1, ele é obrigado a parcelar. Se ele não parcela, o IPTU progressivo no tempo. Se mesmo assim ele não faz nada, desapropriação com títulos da dívida pública há 10 anos. E aí o Estatuto regrou coisas interessantes. Por exemplo, o IPTU. Tá? O IPTU, a cada ano, pode dobrar. Aí o cara está bem tranquilinho lá, não, essa terra aqui é minha, deixar para os meus netos, eu não vou fazer nada. Estou só ganhando dinheiro, está valorizando. Né? O ano seguinte, dobrou o IPTU. O ano seguinte, dobrou. Vamos dizer que fosse 2% para começar. Ano seguinte, 4%. Aí o cara, firme, 8%. Aí o cara, firme, não quer nem saber. 16%. Não, 16% não pode. O limite é 15%. Estabeleceu 15%. Agora imagina, 15% em 6 anos, ele pagou a terra toda. Certo? E na desapropriação, outro avanço interessante, diz assim, o valor da desapropriação é o valor venal da terra. O que é o valor venal da terra? É o valor que o cara lá no IPTU declarou. Aí ele não quer pagar IPTU? Não, essa terrinha aqui vale 300 mil reais. Quando chega a hora da desapropriação, é aquilo que ele declarou. Segundo, todas as benfeitorias que forem feitas pelo poder público no decorrer dos anos, desde que ele foi notificado para fazer o parcelamento, a edificação, etc., etc., né, ele desconsidera no valor da terra. Né? E, por fim,
São 10 anos. Sabe qual é o juro, gente? 6% ao ano. Quem é que paga 6% ao ano no cartão de crédito, aí, ou no empréstimo imobiliário? Entende? Então vejam bem, é uma lei forte. E conseguiu-se aprovar isso. Agora, olha, eu tenho que perguntar a todos enquanto onde é que está sendo aplicado. Né? Porque exige, por exemplo, um recenseamento fundiário, identificar os vazios urbanos, identificar as terras não aproveitadas, identificar né, as subaproveitadas e assim por diante. Eu, no Conselho das Cidades, de um governo que eu apoiava, briguei para que fosse feito um recenseamento fundiário no Brasil. Alguém tem notícia que foi feito o recenseamento fundiário entre 2002 e 2015? Não foi. Tá? Então, ou seja, nós temos um instrumento legal muito importante, a Constituição, o Estatuto, estou finalizando, tá? Eles viabilizariam grandes avanços. Vocês devem saber que com o boom imobiliário que houve no período da construção, Minha Casa Minha Vida, etc., o preço da terra subiu muito. E aí o pobre comprava uma terrinha lá onde o diabo perdeu as bolas, não pôde comprar mais nem isso. E as expulsões das terras ocupadas aumentaram. Então, por um lado, se tu não toca, concluindo, tu não toca no nó da terra, porque não tem reforma urbana sem tocar no nó da terra. Assim como não tem reforma agrária sem tocar no nó da terra. Né? E esse ponto, nós temos instrumentos na mão, mas a coisa não avançou. Fecho mesmo. Companheiros, eu falei no déficit absoluto, 5,5 milhões de moradias. Sabe qual é o número de prédios vagos no Brasil? Descontado aqueles de veraneio, descontado aqueles da ausência eventual. 6 milhões e pico. Não é casa que falta, companheiros. Não é casa que falta. Não é capacidade da sociedade de produzir casas que falta. Né? Mas é, né, a lógica do capital, onde quem tem dinheiro mora, tem saúde, tem educação, né, tem lazer, tem acesso à cultura. Quem não tem, dane-se. Né? São os perdedores, como dizem os neoliberais. Tem os ganhadores nessa sociedade e tem os perdedores. Né? Os ganhadores, em geral, têm berço de ouro. Né? Então, não é pelo seu mérito. Né? Claro, tem alguns que têm o seu mérito. Conseguiu carcar os de baixo e subiu. Né? Então é isso, companheiro. Muito obrigado. Desculpe, passei 2 minutos.